Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM. E o vídeo de hoje é sobre o meu testemunho. Esse é o segundo vídeo do canal e eu não poderia começar ele diferente, sem contar como foi o meu encontro com Deus. Como foi que o Senhor me trouxe para perto. E eu vou começar isso com uma frase muito clichê, que é: filho de crente não é crente. E eu sou a prova disso. Eu nasci num berço cristão e durante muito tempo da minha vida eu vivi, na comunidade, eu vivi ali no corpo de Cristo, dentro da igreja. Ali participando das escolas dominicais, cantando louvores ao Senhor. E durante muito tempo essa foi a minha realidade. Foi participando ali desse mover e daquilo que o Senhor estava fazendo. E como nem todo filho de crente é crente, eu assim também era. Eu precisava ter o meu encontro com Deus, mas isso não aconteceu enquanto eu estava ali. Eu saí da igreja quando eu tinha 13 anos, mas nesse decorrer eu fui batizada, eu desci as águas, nesse decorrer eu cantava na igreja, eu louvava, eu era ativa ali na igreja, mas eu não tinha tido um encontro com o Senhor. Eu não conhecia esse Deus de perto, esse Deus que estava, sabe, íntimo de mim. Para mim era um Deus distante, que eu só via ele nos domingos, enquanto eu ia participar do culto. Mas durante a semana era como se ele nem existisse para mim. Essa era a realidade que eu vivia. E com 13 anos de idade, eu decidi me afastar da igreja. Eu saí, me desviei e comecei a viver um mundo aí fora. E ali eu comecei a viver totalmente imersa no mundo. Comecei a ficar embriagada pelas minhas próprias vontades. Comecei a viver tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu achava, nossa, que chato eu sou crente e não poder fazer isso. Tudo aquilo que eu achava que, como cristã, eu não podia fazer, eu fui e fiz quando eu estava lá no mundo. Me embriaguei literalmente, não só com bebida alcoólica, mas também com os desejos mais escuros da minha carne, com os desejos mais sombrios que tinha no meu coração. Eu me entregava. E ali eu ia vivendo aquela vida no mundo, totalmente perdida. E nesse decorrer, eu encontrei o meu esposo, eu me casei. Ele também não era cristão. E ali eu me casei e a gente começou a construir uma vida onde Jesus não era o centro das nossas vidas. Ali a gente começou a construir uma vida que a gente acreditava que seria uma vida feliz. Mas sem Cristo, nada se sustenta, nada pode ser feliz. E durante esse período, eu fui vendo que cada vez mais os meus traumas, as dores que vieram junto comigo ao decorrer da minha vida, foram se tornando mais latentes com o tempo. Ao invés dos meus traumas começarem a ficar esquecidos, ao invés de eu deixar eles para trás, parecia que quanto mais o tempo passava, mais latente eles ficavam. E obviamente que isso foi tornando a minha vida mais escura e consequentemente me tornando mais imersa numa tristeza profunda. E por mais que eu não demonstrasse isso, as minhas ações demonstravam. Eu realmente bebia muito. Tudo que me oferecia como algo que poderia trazer para mim diversão e prazer, eu queria, porque talvez eu não tivesse, talvez não, com certeza, eu não estava encontrando prazer na minha própria vida. E ali eu fui vendo que aos poucos eu estava definhando. E gente, hoje eu consigo ver isso, mas naquela época eu não conseguia ver. Às vezes as pessoas que me olhavam viam que eu estava definhando, mas muitos não tinham coragem de falar isso. Muitos não tinham coragem de abrir a boca para dizer isso. Até porque não era algo que eu falava, não era algo que eu declarava. Para as pessoas eu estava bem, para as pessoas eu estava realmente vivendo a vida que eu queria. A vida sem regras, a vida sem ter que me preocupar com o amanhã. O importante é deixar a vida me levar. E assim eu fui vivendo e eu fui percebendo que eu fui definhando. A cada convite que vinha para eu voltar para a casa do Senhor, eu me negava. E assim foi durante 10 anos. Eu não pisei numa igreja. Durante 10 anos eu não queria nem saber de igreja. Quando eu completei 23 anos, uma cunhada minha tinha se convertido. E ela começou a me convidar
para ir na igreja dela, para ir no GC. E um dia eu aceitei ir num GC, que esses cultos feitos em casa. E eu lembro como se fosse hoje, no culto que foi feito, nesse culto em casa, mais intimista, com poucas pessoas, sabe? Sem luzes, sem instrumentos ilustres, apenas o louvor de pessoas desejosas pelo Senhor. E ali todos louvavam, todos clamavam a Deus, e foi ali naquela casa, quando eu pisei, que eu falei, uau, aqui tem algo diferente. E ali eu entrei meio tímida, meio calada, só observando o ambiente, porque eu tinha aceitado o convite da minha cunhada, mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu aceitei ir lá porque não era na igreja, porque era na casa de alguém, porque eu estava realmente com aversão de entrar numa igreja. E quando eu cheguei lá, a mulher que era líder ali, daquele GC, daquele grupo de crescimento, ela começou a fazer algumas perguntas e as pessoas começaram a responder. E uma dessas perguntas era sobre a lenha, né? Se a gente tinha lenha para queimar, como estava a chama no nosso coração por Deus. E ali, eu claramente, no meio daquelas pessoas que eu não conhecia, eu abri a minha boca e eu disse... A minha lenha já está congelada, nem sei se lenha tem mais. Eu não tenho chama. Eu não tenho desejo por Deus, eu não tenho desejo de ir para a igreja, mas uma coisa eu sinto dentro de mim, que Deus nunca me abandonou. Eu não queria chorar, mas, né, não tem muito o que fazer. E ali eu peguei e eu disse assim... Eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus me guarda, eu consigo ver Deus em todas as coisas. Mas como Ele pode cuidar de mim se eu não desejo Ele? E aí eu disse para ela, eu não tenho mais chama. Eu não tenho mais chama porque eu não desejo mais o Senhor. Eu vim aqui só por um convite, mas eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu não consigo sentir a presença de Deus como vocês sentem. Eu não sinto falta do Senhor. E naquele momento, aquela mulher, ela se ajoelhou na minha frente. Ela colocou a mão no meu coração e ela começou a falar, Senhor, reacende a chama desse coração. E ela clamava aquilo com tanto desespero, gente. Ela clamava aquilo com tanto desespero que era como se ela tivesse sentindo o desespero do meu coração. É como se ela tivesse discernindo o desespero da minha alma. É como se ela tivesse ouvido os meus gritos internamente, pedindo por socorro e pedindo ajuda do Senhor. E ali ela, com as mãos no meu coração, ela começou a clamar, Senhor, reacende a chama. Senhor, reacende a chama. Senhor, reacende a chama. E ali eu comecei a chorar. Eu comecei a me derramar muito e ali eu senti que algo mudou. Ali eu senti que o Senhor me tocou. Ali eu senti que, um sinal de fumaça começou a aparecer. Não tinha chama, não tinha o fogo ainda, mas tinha um sinal de fumaça. Esse não foi o meu encontro com Deus, mas eu acredito que o meu encontro com Deus não foi assim, me encontrei com Deus hoje, já minha vida já mudou. Eu acredito que o meu encontro com Deus partiu de um processo. E essa ida minha a essa casa, essa oração dessa mulher por mim, ela faz parte desse processo. Ela faz parte. Essa história, ela é digna de ser contada dentro do meu testemunho do meu encontro com Deus. Porque ali, aquilo que nem lenha tinha mais, quando eu respondi para ela que para mim já estava tudo congelado, começou a sair faíscas, começou a sair como se fosse uma fumacinha. No meu entendimento, é como se realmente um fiapo de fumaça começasse a surgir. E ali naquele dia eu já saí com o meu coração transformado. E ali eu continuei indo uma vez ou outra, de vez em quando, né? Porque eu ainda estava resistente a tudo aquilo que estava acontecendo e parecia que era como se eu não quisesse Deus, mas Deus chegou e me tomou com seu poder e com sua grande glória. E eu não conseguia resistir, de certa forma, aquilo me atraía. E de vez em quando eu sempre me via lá
congregando e compartilhando com eles daquilo que o Senhor estava fazendo. E eu comecei a ir de vez em quando, e aí um dia a minha cunhada me chamou para ir para a igreja, e eu fui na igreja. E ali, quando eu pisei o pé naquela igreja, que eu vi, sabe, aquelas pessoas adorando e louvando o nome do Senhor, naquele dia eu comecei a sentir assim, eu preciso estar nesse lugar. Esse é o meu lugar. Depois de 10 anos, foi a primeira vez que eu senti que o mundo não era o meu lugar. O que eu estava fazendo no mundo? O que eu estava fazendo fora da casa do Senhor? Sabe? Estar longe de Deus não era o meu lugar. E foi ali naquele momento que eu falei, é isso, é esse lugar que eu quero estar. É nesse mover que eu quero estar, é adorando a Deus que eu quero estar. Então, ali quando fez o apelo, eu fui na frente, eu aceitei Jesus. E aí vocês podem pensar que a partir daqui a história foi só glória e maravilha, mas não. A partir daqui eu aceitei Jesus quando eu voltei para casa. Eu fui algumas outras vezes no culto. O meu esposo não estava caminhando comigo, ele não queria. Hoje nós dois somos cristãos. Hoje a nossa casa serve a Deus. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas nem sempre foi assim. E como eu estava indo sozinha e ainda, sabe, aquela luta contra a carne e o espírito, eu parei de ir. Sim. Depois de tudo que eu contei até aqui, eu parei de ir. Mas eu entendo, como eu disse, que o meu encontro com Deus foi um processo. E tudo isso estava fazendo parte do processo. Porque aquela pessoa que não sentia mais desejo por Deus, não sentia mais desejo em estar na casa de Deus, não sentia mais desejo de nada que era relacionado a Deus, se viu desejando Deus, se viu desejando o corpo de Cristo, estar naquilo e fazer parte daquilo. Então, mesmo assim, eu saí com pesar no coração, porque eu sentia que eu deveria estar lá, eu sentia que eu deveria estar indo. E uma vez ou outra eu ia, mas eu não estava seguindo, aceitei Jesus ali, mas, né, às vezes eu não ia. E tava nessa montanha russa. Mas aí, um dia, o meu tio me chamou para ir para uma viagem junto com ele para casa da minha mãe. E nesse caminho da viagem, a gente sofreu um acidente de carro. E o nosso carro foi literalmente esmagado por 2 caminhões. O carro virou uma bolinha pequenininha. Aquele dia foi a primeira vez que eu sofri um acidente na minha vida. E foi um acidente de uma proporção muito grande. E naquele dia, eu achei que naquele dia algo ia acontecer comigo, com a minha vida. Eu achei que eu ia morrer. E quando eu olho para mim dentro daquele carro esmagado, eu não tinha nenhum arranhão. Eu não tinha nenhum arranhão, mas quando eles entraram para cortar a porta, para me tirar de lá, eles me colocaram na maca amarrada, colocaram aquele negócio no pescoço que eu não sei o nome, gente. Sabe aquele negócio que deixa o pescoço duro assim? Então, colocaram isso, me colocaram na maca e me levaram para o hospital. E lá eu lembro que eles estavam com suspeitas ou um cuidado, com medo de eu ter trincado a minha coluna ou ter acontecido alguma coisa com a minha coluna. Então ali eu fiquei fazendo diversos exames, porque antes deles me deixarem se mover, eles queriam ter certeza que eu não tinha trincado, que eu não tinha, estragado ali a minha coluna. E eu lembro que enquanto eu estava naquele hospital deitada, totalmente amarrada, eu não conseguia me mexer, eu só mexia os olhos, que eu via aqueles vultos, de pessoas passando e um teto branco. Eu lembro que eu tava ali e olhando para aquele teto e pensando, em Deus, umas letrinhas começou a se misturar e começou a formar uma frase. E essa frase dizia assim, no teto: se você morresse hoje, para onde você iria? E aquilo foi um despertar na minha mente. E eu pensei, nossa, para onde eu iria hoje? Claramente, eu não iria para o céu. Vivendo a vida que eu vivo, vivendo da forma que eu vivo, eu não iria para o céu. Como é que eu posso querer estar no céu com Deus se eu rejeito Deus em todo tempo? Se eu rejeito Deus com as minhas escolhas? Se eu sou totalmente contrária daquilo que a palavra dele pede? Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas e
Eu mal consigo passar 1 minuto com Deus, quem dirá passar a eternidade? O que eu estou fazendo da minha vida? Naquele momento houve um despertar. É como se realmente as escamas dos meus olhos tivessem caído e ali eu consegui ver o que eu estava fazendo da minha vida. E o quanto o meu coração desejava e ansiava por Cristo. E ali eu falei assim, Senhor, se eu sair daqui ilesa, sem nenhum arranhão, se não acontecer nada com a minha coluna, se eu sair daqui andando ilesa, eu vou te servir até o último dia da minha vida. Porque eu sei quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. E ali, assim que eu tive, sabe, esse contato ali com Deus, naquele momento, me chamaram na sala e falaram assim, ó, tá tudo certo com seus exames. Começaram a me desamarrar, tirar tudo. Pode levantar, você tá liberada. E ali eu fiquei tipo, como assim? Já tô liberada? É, pode levantar, pode ir. E eu saí daquela sala de hospital andando. Sabe, eu saí andando, eu olhava para o lado e via as pessoas que tinham sofrido acidente comigo saindo de cadeira de roda até chegar à porta do hospital. E lá na porta do hospital, muitos se levantavam e seguiam com suas famílias. Eu não, eu saí da sala andando. Eles me apontaram o caminho e eu fui andando sozinha. E naquele momento, quando eu estava na porta do hospital, olhando para o lado e vendo algumas pessoas levantando da cadeira de roda para seguir caminho com as suas famílias e eu tendo chegado ali sozinha, em pé, andando, eu lembrei daquela conversa que eu tive com Deus. Senhor, se eu sair desse lugar andando, ilesa, eu nunca mais eu sairei dos caminhos do Senhor. Eu te servirei com a minha vida. E ali um amor começou a crescer dentro do meu coração. Ali eu tinha certeza que eu iria voltar para a igreja, que eu iria voltar a viver para Cristo e que eu iria dedicar tudo que eu pudesse para o Senhor. Porque Ele era tudo para minha vida. Ele era tudo que eu precisava, Ele era tudo que eu tenho, Ele é tudo para mim. E é muito engraçado porque hoje, vivendo o que eu vivo em Cristo, eu não temo mais a morte. Hoje é engraçado falar isso porque eu acredito que se hoje eu sofresse um acidente, eu não temo mais a morte. Porque hoje eu vivo pro Deus da vida. Porque hoje eu sei que eu me encontrarei com o meu amado na eternidade. E foi assim que o Senhor me encontrou. E eu digo que o Senhor me encontrou porque Ele me encontrou primeiro. Sabe, eu rejeitava Deus, eu rejeitava a sua palavra, eu rejeitava a sua presença. E eu falo isso com muita dor no meu coração, mas o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou no mais escuro e me trouxe de volta para a luz. Ele me trouxe de volta para os braços dele e ele derramou sobre mim um amor por ele. Porque eu não poderia amar a Deus sem que Deus colocasse o amor dele em mim. Porque a gente precisa que Deus coloque o amor, testifique em nós quem Ele é, para que a gente possa se entregar totalmente a Ele. E o Senhor fez isso comigo. O Senhor testificou em mim quem Ele é. O Senhor colocou em mim o Espírito Santo. E a partir daquele dia que eu saí daquele hospital, eu voltei para a igreja, eu voltei para os caminhos do Senhor. E ali, não importa o que aconteça, eu sei que eu nunca mais quero sair dos pés do meu amado. Eu nunca mais quero sair dos pés da cruz. Eu nunca mais quero abandonar o meu Senhor. Eu nunca mais quero virar as costas para o meu Senhor. E ali começou a minha trajetória de santificação. Porque salva, eu fui salva naquele dia. Salva, eu fui salva por meu Senhor naquele dia. Naquele dia, eu fechei uma aliança com Cristo. Naquele dia, eu entendi o que Ele fez por mim e quem Ele é para mim. Naquele dia, eu me entreguei para o Senhor. E naquele dia, eu tive um encontro com Deus. E foi um dos melhores encontros que eu já tive na minha vida. E eu posso dizer para você hoje que se você deseja se encontrar com Deus, se você sente que a sua alma clama, se você sente que você está definhando, mas você não consegue perceber o quanto a tua alma está clamando por Deus,
sabe? Se você vê que alguém está te fazendo convite, se você vê que alguém está te chamando para os braços de Jesus, aceite. Aceite o convite do Senhor para você, porque Ele está usando pessoas para te convidar para perto dele. Aceite o convite do Senhor para venha a mim, meu filho, volte para casa, venha para os braços do seu pai. Então, se você está vivendo como eu estava vivendo, perdida, vivendo os desejos da sua carne e ao mesmo tempo imersa numa escuridão, e você começa a ver pessoas te rodeando, te chamando para ir para a igreja, te chamando para participar de um grupo de GC, te chamando para conhecer mais de Deus, pregando para você, aceite o convite de Deus. Sabe, se renda a Ele, porque o processo é Ele quem vai fazer. E hoje, depois do encontro genuíno que eu tive com o Senhor, depois de entregar a minha vida para Deus, não tem nada que supere a satisfação que eu tenho em Deus. Todas aquelas coisas, aquelas bobeiras que eu ficava pensando, mas eu vou ter que parar de beber, mas eu vou ter que parar de fazer isso, se tornou tão insignificantes diante da grandeza do meu Deus. Se tornou tão pequenas diante da grandeza do meu Deus. Hoje não tem nada, sabe, que eu possa dizer que eu prefiro isso do que a presença de Deus. Não tem. Não importa o que eu precisa renunciar, eu renunciarei pela presença do meu Pai. Sabe, Senhor, é como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Porque Moisés desejava desesperadamente pela presença do Pai. E essa é a forma que eu e você devemos caminhar, desesperados pela presença do Pai. Desesperados por estar mais perto dele, desesperados por ser mais parecido com ele, desesperado por viver aquilo que ele deseja para a nossa vida. E ali começou o meu processo de santificação. E ali eu fui largando aquelas coisas que não condiziam com a vida de um cristão, que não condiziam com a palavra de Deus. E aos poucos eu fui vendo que aquelas coisas não me faziam falta diante daquilo que eu tinha em Deus, diante daquilo que eu podia desfrutar em Deus. E foi assim que aos poucos o Senhor foi trabalhando em mim e que eu cheguei aqui. E que o Senhor falou no meu coração. Por muito tempo eu fiquei escondida mesmo. Por muito tempo eu não falava de Deus para ninguém. Por muito tempo eu tinha até medo de falar alguma coisa errada. Por muito tempo eu ficava com vergonha de falar, por medo de errar, por temor também. Mas por muito tempo eu fui ficando escondida. Mas ali, com o tempo, o Senhor foi me trazendo para fora e dizendo, filha, chegou a hora. Filha, chegou a hora de você proclamar aquilo que eu derramei sobre você. Chegou a hora de você transbordar aquilo que eu tô transbordando em você. E o TPM é algo que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero fazer da melhor forma, que eu quero derramar aqui nesse canal tudo aquilo que o Senhor tiver falando ao meu coração. E eu desejo com muita veemência que eu possa ser bênção na vida de vocês, que eu possa ser bênção na vida de vocês que estão me ouvindo do outro lado, que eu possa fazer cada vez melhor, com excelência para o nosso Senhor, mas sabendo que toda boa obra é feita por Ele e que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, Ele vai fazer da forma dele. Então, eu sou só um instrumento, eu estou aqui como um instrumento nas mãos do Senhor para aquilo que Ele quer fazer. Então, seja bem-vinda ao canal TPM. Esse é o meu testemunho. Tem muitos mais, né? Porque eu sou uma caixinha de testemunho e eu acredito que você também é. Mas esse é o meu testemunho do meu encontro com Deus. E com o tempo vocês vão me conhecendo um pouco mais. Uma hora ou outra eu vou soltando mais um testemunho aqui, um pouco mais sobre mim, e assim a gente vai se conhecendo. Mas o meu maior objetivo aqui é falar do meu amado, é falar do meu Senhor, é proclamar o Evangelho. Seja bem-vinda ao canal TPM e eu espero contar com você para que esse canal cresça, para que nós possamos nos edificar mutuamente. E se você gostou desse vídeo, se você acredita que esse vídeo pode edificar alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo com alguém, curta, deixe o seu comentário
para ajudar para que essa mensagem chegue mais longe e para que esse canal, que não é só meu, mas é seu também, possa crescer. Amém? E até o próximo vídeo!